Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu quero partilhar com você algo muito interessante, histórico e milenar. Você já ouviu falar que por causa de um, os outros padecem e são castigados? Você sabia que, historicamente, o Brasil nunca mudou? Ele sempre foi do jeito que está aí. A mudança, é óbvio, cabe a cada um de nós, não é? Eu venho fazer alguns questionamentos, mais uns, né, que eu sempre faço. A questão, o quadro político que nós estamos vivendo, a religião atrelada ao governo, ao Estado, sendo que o Estado deveria ser laico, porque quando se tem religião por detrás do Estado, se tem conceitos religiosos, perversos e maldosos, enfim, a influência de determinada organização, comunidade, pensamento, teologia. E assim vai, construindo a sua rede e sistema de blindagem, isolamento, segregação, intolerância com minorias ou com outras religiões e crenças. Por isso que religião tem que ficar no seu lugar e a política no seu lugar. Presta bem atenção que eu quero falar sobre a atuação da espiritualidade. Os atributos de Deus, como dizem, onisciente, onipotente e onipresente. Sublime, espetacular, maravilhoso isso. Mas espera aí. Quando você olha os textos das escrituras, dos acontecimentos, não é? Veja, por exemplo, quando alguém furtava no meio do povo do arraial de Israel. Esse Deus de Moisés, esse Deus de Joshua, de Josué, ele ainda existe? Ele é real? Ele é verdadeiro? Porque, com todo respeito, e não quero pecar contra a santidade do Eterno, mas me parece que está deixando a desejar há séculos. Não só para conosco, brasileiros, mas para com os africanos, com os judeus no Holocausto, com os judeus e negros e ciganos, espíritas e todos aqueles que não se encurvavam diante da prepotência e arrogância da Igreja Católica. Enfim, choros, gritos, clamores, derramamento de sangue, açoites, correntes, afogamentos, estupros, abusos, pedofilias a roto.
pessoas queimadas vivas, fome, miséria, escravidão, pobreza. E parece que ao longo da história não se viu a intervenção direta do céu, desse Deus tão poderoso. Veja só o que eu vou ler para você. O livro de Josué, logo depois que Moisés ele morre, não é? E o seu corpo é sepultado ali aos pés do Monte Nebo, no Negueb, lá na África. Josué se torna líder. E Josué, ele vai invadir com o seu exército Jericó. Olha só que interessante. Antes de Cristo, no ano de 1451, disse Moisés, naquele tempo, disse Josué, naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a parte. Josué derruba os muros de Jericó, conquista a cidade e amaldiçoa esta cidade para alcançar uma outra cidade. Jericó estava no caminho. Então, acontece que a sequência dessa história é Josué capítulo 7. Prevaricaram, desobedeceram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E aí Josué começa a ter uma sequência de perca de guerras, 32 homens, etc, etc, etc. Então Josué vai falar com Deus. Ah, Senhor, por que fizestes este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que fará ao teu grande nome? Então disse o Senhor. Só um minuto. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Dispõe-te, santifica o povo, e dizem: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis
segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizestes. Não me escondes nada, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na tenda, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor de sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Ou seja, você percebe que nessa história, claro que o meio de punição é hediondo, é horrível, uma coisa horrorosa. Bastava prender Acã, dar o tempo, um tempo de punição, de condenação, sem precisar matar, apedrejar ou depois queimar o seu corpo, sua família, seus bois e tudo. Mas Acã cometeu um erro. Ele desobedeceu, ele transgrediu a lei de Deus. E esse Deus não tá para brincadeira. Esse Deus não deixa passar nada. Nada passa, não é? Diante dos olhos, diante desse filtro do Eterno. Agora, se esse Deus aqui de Josué é o mesmo Deus que é hábil, é rápido para condenar um irmão evangélico porque tomou uma cerveja, um irmão evangélico porque jogou uma bola, ou porque foi participar de um batismo na igreja católica de uma criança e foi convidado a ser padrinho. Se esse Deus é rápido para punir um irmão que não teve culpa, que foi traído, mas agora é divorciado e não pode ser divorciado segundo a congregação, então ele não pode tomar ceia. Se esse Deus é hábito e rápido para julgar coisas tão pífias, tão pequenas, porque a irmã pintou o cabelo, porque ela cortou o cabelo, porque ela usou batom, porque isso, porque ela usou short, calça comprida. Se esse
Deus é tão hábil, rápido, tão onisciente, tão presente para fazer com que o pastor da igreja condene seus membros e os exponha publicamente no dia da ceia, torna aquele escândalo. Já viu, né? Caiu na boca de crente, está queimado. Nunca mais eles vão olhar para você e vão dizer: ah, eis o irmão Marcos, eis o irmão Antônio, eis o irmão César, a irmã Maria, a irmã Célia. Não, eis a fulana que um dia traiu o marido. Eis o fulano que fez isso. Eis o fulano que estava tomando cerveja no bar. Lembra? Você vai ficar queimado para sempre. Então, esse Deus de Israel, você pode ver que ele, o texto diz em Josué 1, Josué 6 e 7, que ele dá início a uma investigação, não é? Como a investigação da polícia. A polícia está investigando, estamos apurando. Então começa aquela campanha, aquela busca pelo ladrão que transgrediu a lei teocrática. E de casa em casa vão chegando, porque Deus instruiu Josué assim, de família em família. Mas chegam na casa e o cara confessa, diz onde está os objetos de alto valor de outros povos, e ele é punido, ele é assassinado pelo povo de Israel, apedrejado ele, sua família, seus animais, e tudo que ele roubou, e ele mesmo, seu corpo agora é queimado, tudo é destruído. Nós vemos, como eu disse, hoje existe um vídeo de uma pastora muito famosa, não é? Aí do Pentecostes, fazendo-se passar e simulando que Deus está dando para a mulher um par de calçados, de sapatos, caríssimo, uma marca caríssima, porque Deus sabe do gosto da marca de sapato que tu usa e gosta de sonhar. É um presente do Altíssimo para você. Um sapato, uma marca, um par de sapatos femininos para você usar, minha filha. Com tantos descalabros, misérias, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, lá embaixo, fome, miséria, moradores de rua, drogados, dependentes químicos, ladrões, traficantes, aluguel, água, luz, estou falando isso direto, corrupções políticas, corrupções no poder da política, dos partidos políticos, nas instituições. E também nas instituições religiosas. Que Deus é esse que se preocupa em realizar o sonho, o egocentrismo, a vaidade, nada contra? Mas que entidade é essa que vai falar publicamente para milhares de pessoas, através de uma pseudo-pastora pentecostal, que tem como prioridade dar um par de sapato, uma marca de par de sapato feminino, e não se preocupar com as situações e preferências mais relevantes da sociedade de um país como o nosso. Por isso, eu quero afirmar, sem nenhum medo de errar, quem é o Deus da igreja evangélica? O Deus da Bíblia ou o Deus chamado homem, dinheiro, aquele que julga o coitadinho do irmão,
mas o julga com hipocrisia. Porque parece que Deus revela todas as coisas aqui nas Escrituras, aos profetas, aos sacerdotes. Bem como Jesus também, quando ia passando por debaixo da figueira, ele disse para Zaqueu, sem conhecer Zaqueu, Jesus, sem ter falado com Zaqueu, ele diz: desce, desce, porque hoje convém, hoje tem salvação para sua casa, Zaqueu. A mesma coisa para com o Filipe. Então, estes seres, o Eterno de Israel, estes espíritos, entidades reais, que nada passa no seu crivo, barato ou batido, não tem embromação, não tem tapar o sol com a peneira. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Onisciência, onipresença, onipotência. Mas e agora? Quantas pessoas morreram, foram furtadas e roubadas no nosso país? Calma, eu vou colocar uma sequência de vídeos para você ver. Veja. Onde esteve esse Deus que ninguém sabe há quanto tempo pastor Reuel tomava umas cajibrina, uma cervejinha ou uma caipirinha ou um vinho? Ele pode, mas você não pode. Se fosse ao contrário, porque o vídeo que eu vou mostrar, o pastor Reuel dos Gideões do Camboriú, não é? Ele é desmentido por uma profecia, se é verdadeira ou não, publicamente na igreja. Para de mentir, homem! Até quando você vai segurar essa capa? E depois o áudio da conversa entre o Reuel e o Marco Feliciano, eles questionam a autenticidade e veracidade dessa profecia, porque justamente a profecia denuncia a mentira do Reuel. O que o Senhor falou para mim, que mais não sei quantas mil pessoas vão colocar R$1.000 nesta obra, até católico. Olha a ousadia desses caras, a voracidade por a dinheiro e poder. Empresários, falsos profetas, anticristo. E aí, o Marcos Feliciano questiona, e vamos para as cabeças, e chama e coloca o Senhor contra a parede. Essa profecia foi para mim, para quem que foi? Mas se fosse do outro lado da via, um irmão qualquer, um obreiro dessa denominação, da Assembleia de Deus de Camboriú, se fosse uma irmãzinha, um pai de família batizado, que fosse pego tomando uma latinha de Itaipava, ou de Skol, ou de Bavária, ou de Heineken, ou de Brahma, seja lá qual for, ele seria tratado com tanta parcimônia? Ou ele seria imediatamente chamado a atenção, disciplinado, humilhado diante da igreja, no culto de Santa Ceia, colocado no banco? Perderia o seu cargo, seja líder do louvor, líder da consagração, do evangelismo, ou porteiro, ou diácono, ou presbítero? A resposta que ele dá para o povo da igreja é a seguinte: há um texto que ele fala: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quer dizer, o povo tem que obedecer a ele, não é? E ele é que manda. E depois ele vai dizer assim, que para certas coisas a melhor resposta é o silêncio. Tipo assim, eu não te devo satisfação, mas quem tomar uma cervejinha no bar, na padaria, e os fiscais da igreja, os fofoqueiros de plantão, aí esses têm que prestar
conta, justificar, se humilhar, pedir perdão, fazer rituais, pagar isso, pagar aquilo, fazer promessas, não é? Para se aproximar de Deus de novo e ser reintegrado ao corpo chamado igreja. Mas eles tudo podem. Sabe, a hipocrisia é muito grande nesse meio religioso. É muito grande. Para começar, dá só uma olhada nesse texto que eu vou ler aqui rapidinho. Como que é o nosso país? E por que nunca mudou? Ai, ai, vamos lá. Laurentino Gomes, 1808. Brasil. Descobrimento do Brasil. O historiador Luiz Felipe Alencastro conta que, além da família real, 276 fidalgos e dignatários régios recebiam verba anual de custeio e representação, paga em moedas de ouro e prata retiradas do Tesouro Real do Rio de Janeiro, com base nos relatos do inglês John Locke. Alencastro calculava 2.000 funcionários reais e indivíduos exercendo funções relacionadas à coroa, 700 padres, 500 advogados, 200 praticantes de medicina e entre 4.000 e 5.000 militares. Um dos padres recebia 14 mil reais só para confessar a rainha. Poucas cortes europeias têm tantas pessoas ligadas a ela quanto a brasileira, incluindo fidalgos, eclesiásticos e oficiais. Nos 13 anos em que Dom João viveu no Brasil, as despesas da mal administrada e corrupta uxaria real mais do que triplicaram. O déficit crescia sem parar. No último ano, 1821, o buraco no orçamento tinha aumentado mais de 20 vezes, de 10 contos de réis para 239 contos de réis. Apesar disso, o corte terminou a bancar todo mundo, sem se preocupar com a origem dos recursos. Todos, sem exceção, recebiam ração de acordo com seu lugar e valimento. Explica o historiador Jandir Manerba. Nobres, mas também cada artista contratado, como os cantores e músicos italianos, os pintores e arquitetos franceses e naturalistas austríacos, embaixadores e funcionários das repartições recebiam sua cota de víveres à custa da real uxaria, prática extinta apenas no governo austero de Dom Pedro I. Onde achar dinheiro para sustentar tanta gente? A primeira solução foi obter um empréstimo da Inglaterra, dívida externa, no valor de 600 mil libras esterlinas. Esse dinheiro, usado em 1809 para cobrir as despesas da viagem e os primeiros gastos da corte no Rio de Janeiro, seria um pedaço da dívida de 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil herdaria de Portugal depois da independência. Outra providência igualmente insustentável ao longo prazo foi criar um banco estatal para emitir moeda. Breve e triste história do primeiro Banco do Brasil, criado pelo príncipe regente 7 meses depois de chegar ao Rio de Janeiro. É um exemplo do compadrio que se estabeleceu entre a monarquia e uma casta de privilegiados negociantes, fazendeiros e traficantes de escravos a partir de 1800. Você vê que religião, governo, império, política e traficantes sempre estiveram atrelados. Pela Carta Régia, outubro de 1808, a capital do Banco do Brasil seria composto de 1.200 ações no valor unitário de cada conto de réis. Para estimular a compra dessas ações, a coroa estabeleceu uma política de tomar lá da cá. Os novos acionistas eram recompensados com títulos de nobreza, comendas e a nomeação para cargos de deputado da Real Junta do Comércio. Além da promessa de dividendos muito superiores aos resultados gerados pela instituição.
Em troca, o príncipe regente tinha à disposição um banco para emitir papel moeda à vontade, tanto quanto fossem as necessidades da corte recém-chegada. Como resultado, quem era rico e plebeu virou nobre. Quem já era rico e nobre enriqueceu ainda mais. A mágica funcionou durante um pouco mais de 10 anos. Ai, ai, ai. O atual Banco do Brasil vive, portanto, a sua segunda encarnação, na qual teve momentos muito semelhantes aos de sua origem, ao financiar, sem garantias políticos, senhores de engenho e fazendeiros quebrados. Outra herança da época de Dom João é a prática da caixinha, caixa 2, caixa 1, rachadinhas, nas concorrências e nos pagamentos dos serviços públicos. O historiador Oliveira Lima, citando os relatos do inglês Lucas, diz que se cobrava uma comissão de 17% sobre todos os pagamentos ou saques no tesouro público. Era uma forma de extorsão velada. Se o interessado não comparecesse com os 17%, os processos simplesmente paravam de andar. A época de Dom João VI estava destinada a ser, na história brasileira, pelo que diz respeito à administração, uma era de muita corrupção e peculato, avaliou Oliveira Lima. A corrupção medrava escandalosa e tanto contribuía para aumentar as despesas como contribuía o contrabando para diminuir as rendas. Por fim, cabia mordomia mor organizar e administrar tudo isso com dinheiro fornecido pelo erário real e seu braço financeiro, o Banco do Brasil. Os responsáveis por essas repartições passariam para a história como símbolos de maracutaia e enriquecimento ilícito. A área de compras e os estoques da Casa Real eram administrados por Joaquim José de Azevedo, o mesmo oficial que em novembro de 1807 fora convocado às pressas ao Palácio de Queluz para organizar o embarque da nobreza. Francisco Bento Maria Targini comandava o erário real. Os dois eram muito próximos de Dom João e Carlota Joaquina, convivendo na intimidade da família real, o que lhes dava poder e influência que iam muito além das suas atribuições normais. De seus departamentos saíam comida, transporte, o conforto a todos os benefícios que sustentavam os milhares de dependentes da corte. Seus amigos tinham tudo, seus inimigos nada. No Brasil, Azevedo enriqueceu tão rapidamente e teve sua imagem de tal modo ligada à roubalheira que no retorno de Dom João VI, em 1821, foi impedido de desembarcar em Lisboa pelas cortes portuguesas. Bom, e aí a coisa fica mais feia e mais feia e mais feia que você nem queira imaginar, não é? Olha só isso aqui. Aqui vai falar sobre o Conde de Rezende mais para frente. Receberam títulos de Dom João VI, títulos religiosos, cargos religiosos, que o cara não manjava nada de fé, de teologia, mas era um grande traficante de escravos, de negros, e como tinha muito dinheiro e comprou títulos de Dom João VI, então ele se tornou um líder religioso sem precisar orar, pregar, fazer nada, mas tinha autoridade, poder, títulos de barão, de conde, etc. Tudo era vendido, até mesmo aos traficantes, não é? Que exploravam, matavam, faziam tudo as coisas horrorosas com o ser humano, com os negros. Então você viu aí dívidas externas, empréstimos, rachadinhas, não é? O governo mais corrupto e picareta que teve no Brasil. Então parece que o Brasil reconstrói, voltando ao texto de Josué capítulo 6, uma cidade amaldiçoada. Parece que nós temos uma maldição política de corrupção, um câncer que não acaba nunca, sabe? E esse câncer, por mais incrível que pareça, tem um envolvimento da religião. Como um padre ganhava 14 mil libras só para ouvir os devaneios, as loucuras, a confissão da Rainha Maria I. Você vê como que a religião e a política está atrelada? Aí eu te pergunto, desde quando eles vieram para cá, para o Brasil, onde esteve esse Deus aí da Bíblia, esse Deus
que revelou a Josué e aos seus soldados, esse Deus que revelou para Jesus quem era Zaqueu, que estava em cima da árvore, quem era Filipe. Onde está esse Deus? Esse Deus, ele foi rebaixado? Ele só revela, então, as coisas mais pífias e idiotas? Ai, Deus está me revelando, Deus está mostrando essas bobagens criadas já, figurinhas carimbadas, não é? Lições repetidas, textos repetidos, rotinas, textos montados de revelação. Está falando, estou vendo um anel, uma careta de ouro, estou vendo isso, uma porta aberta, e piriri e pororó. Que Deus mais louco, infantil, imbecil é esse? Com todo respeito. Quem é o Deus do Brasil? Quem você tem servido? Porque me parece que esse Deus da igreja evangélica, esse Deus dos cristãos, parece que ele só pune os fracos, oprimidos, pobres, miseráveis, inocentes. E não pune os corruptos da religião e nem da nação. Você vê, criticam e metem o pau no carnaval, nas escolas de samba e também nas pessoas de religião de matriz africana, por racismo, preconceito, xenofobia, racismo e também homofobia. E aí dizem que o carnaval é o período em que as pessoas mais usam droga, cocaína, cigarro, bebida alcoólica, etc. Mas o carnaval ocorre uma vez por ano e o consumo de cocaína acontece a cada segundo em São Paulo durante o ano inteiro. Pessoas morrem de overdose durante o ano inteiro. As clínicas de recuperação estão abarrotadas de dependentes químicos o ano inteiro. Nem o governo dá conta e nem as clínicas estão dando conta. Então, de quem é a culpa? Do carnaval, das escolas de samba, dos temas, das entidades? Não. A culpa é da hipocrisia. Hipocrisia racista, xenofóbica, homofóbica e religiosa desse país. A culpa é da aristocracia, da oligarquia, da elite da nata racista que ainda suja, corrobora a imagem do país lá fora, que ainda é picareta, malandra, safada, ordinária, genocida, assassina no contexto geral dessa nação. Essa que é a verdade. Aonde está o Deus que revela todas as coisas, que não revelou as picaretagens desde o tempo do José Sarney, desde o tempo, não é, dos presidentes sucessores de Fernando Henrique Cardoso? Aonde está o Deus que não revela as picaretagens na máfia do metrô em São Paulo, de José Serra, de Geraldo Alckmin, que foi arquivado, está quieto, está no forno? Aonde estão esses processos? Aonde está? As picaretagens de Dilma, as picaretagens de Temer, as picaretagens, não é, de Lula, e agora as picaretagens evidentes de Jair Bolsonaro, com fake news, sua família, com Queiroz, com milícias do Rio de Janeiro, com tudo isso que tem acontecido. E ele vem como Messias, né, apoiado por uma igreja, por uma comunidade que se diz ser direcionada pelo Espírito Santo, que fala, que profetiza, que revela, que levanta, que põe. Que Deus é esse? Eu só queria entender, que Deus é esse? Aponta os outros, pisa, critica, solapa na internet os outros, mas não critica os seus líderes? Não queima os seus líderes? Não queima os do seu meio? A cana do meio dos hebreus de Israel, e nem por isso foi poupado quando cometeu um crime. Deus revelou para Josué, Deus deu as dicas de todo o processo investigativo. Aqui os processos investigativos acontecem, Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, isso, não é? A Coordenadoria Geral da União, Corregedoria, etc., Defensoria Pública, juiz, tribunais, mas tudo acaba em pizza. Um helicóptero pousou na fazenda do Aécio Neves, em Minas Gerais, carregado de cocaína. Quem respondeu por isso? Quem responde por isso?
Agora se pega, não estou fazendo apologia à droga, mas se pega um dependente químico na esquina, dá tapa, dá soco, dá chute, esculacha, bate, humilha. Cada esquina dos bairros tem a sua biqueira, a sua boca de fumo, e ela não fecha. É um enxuga-gelo. Por que o Brasil não muda? Hein, evangélico? Hein, profeta? O avião da Força Aérea Brasileira, há muito tempo, transportando toneladas ou quilos e quilos de tablete de cocaína pura para a Espanha, e um componente da equipe do então Messias, o tal Bolsonaro evangélico, com toda a sua equipe de militares e de Deus daqui, Espírito Santo dali. Onde estava Deus, hein, presidente? Em Alcides Malafaia, onde estava Deus? Edir Macedo, o Valdemiro, o povo pentecostal, hein? José Wellington Bezerra. Onde teve esse Deus que tanto fala na igreja de vocês com profecia, que não revelou pro Bolsonaro que é de Deus, que está aí pousando de convertido, se batizou no Rio Jordão? Onde teve esse Deus que não revelou? Antes de embarcar, espera aí, meu servo. Ei, você é meu escolhido, espera. O Senhor está falando. Esse fulano aqui está com 39 quilos de cocaína no avião. Não pode, não faça isso. Ei, meu servo, espera aí. O tal pastor Milton está tirando dinheiro da educação com mais 2 pastores e fazendo corrupção, propina. Onde esteve esse Deus? Fala para mim, cadê esse Deus que eu não estou vendo? Cadê esse Deus? Portanto, julgar as pessoas, condenar as pessoas. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados com o mesmo peso, medida e intensidade. Não é que não pode julgar. Se não pode julgar, então desfaz o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, desfaz os fóruns, acaba com o juiz, com os delegados, com a polícia, não pode julgar. Paulo diz, não há irmãos sábios entre vocês para julgar entre vocês, resolver esses problemas entre vocês? Por que o povo fica omisso e fica quieto, de cabeça baixa, e ainda continua adorando esses caras? Por que será? Estão com Deus? Temem a Deus? Amam a Deus? Não. Se vocês evangélicos amassem a Deus, jamais vocês estariam quietos. Se vocês bolsominions amassem a Deus, tivessem Deus no coração, jamais vocês estariam lotando ruas com milhões ou milhares de pessoas aclamando um homem desse. E uma elite evangélica ou religiosa dessa. Se vocês, petistas, amassem a Deus, jamais vocês estariam aclamando um corrupto também. Você entende isso? A gente vê os caras pregando no altar. E aqui eu até peço licença, e que é uma questão de respeito, porque é um doente. Tem pastor que pregava e usava cocaína, como tem muitos, e tantos outros roubos, bebida alcoólica, essas coisas, sabe? Mas eles podem, e a igreja não pode. É o mundo religioso da hipocrisia. É o mundo onde Deus não habita. Fique esperto. Mais tarde eu quero voltar e falar sobre a cerveja e o refrigerante e as coisas que você consome que te mata, que te envenena, que te prejudica, que te dá câncer. E eu te pergunto, Deus não revelou para você ainda? Que intimidade, que Deus é esse que você tem? Presta atenção nos vídeos que eu vou lançar agora. Deus abençoe. Olá, hereges. Na semana passada, teve grande notoriedade na mídia gospel um vídeo que mostra um senhor identificado como Obreiro Nelson, que por sinal é pai do vice-presidente dos Gideões Mercenários, ou, desculpem, mercenários não, missionários, onde ele entrega uma profecia desmascarando o pastor Reuel Bernardino, presidente dos Gideões. Na ocasião, muitas pessoas se manifestaram dizendo que se tratava de uma montagem. Contudo, este áudio do Marco Feliciano que vazou no WhatsApp mostra que a profecia está tirando o sono de muita gente. Primeiro,
Veja o vídeo da profecia. Depois, ouça o áudio que vazou no WhatsApp onde o cão guloso, Feliciano, aconselha o seu amiguinho do mesmo canil de como deve agir diante da situação. Tire suas conclusões e dê a sua opinião. Se Deus tocar no teu coração, a secretaria está aberta, você pode passar o cartão, você pode contribuir através do carnê, mas não fique de fora. Diga, eu vou entrar nesta campanha dos R$1.000 consagrados ao Senhor. São 1.000 homens e mulheres que Deus já apontou a dedo. E ainda Deus me tranquilizou dizendo assim, não te preocupe porque eu já apontei a cada um. E eles não vão dormir em paz enquanto não chegar aqui e ofertar. Teve gente de Camboriú hoje, pelo menos uns 3 entraram ali, dizendo, eu não consegui ficar em casa, estou aqui. E agora, pasme os senhores agora. Sabes o que Deus fez hoje? Deus pegou um católico, entrou no meu telefone, eu atendi. Ele disse, pastor, eu estou chorando aqui, eu sou católico. Mas Deus falou para mim entrar nesse projeto dos 1.000 com R$1.000 consagrado. Eu sou católico, mas quero participar também. Começamos todos a chorar. De repente o telefone tocou. Outra pessoa dizendo, eu não sou da igreja de vocês, mas Deus entrou aqui na minha casa agora e disse, eu também tenho que entrar nesse projeto dos 1.000 homens ou mulheres com R$1.000 consagrados. Aleluia, Jesus. Até quando tu mentirás? Homem, até quando tu enganarás? A tua capa vai cair. A tua capa vai cair. Chega! Chega de engano! Chega de mentira! Amigo, se você processar esses sitezinhos aí besta, fica pior, você dá moral para eles. Eu acho que você tinha que resolver isso dentro da convenção. Eu pediria, eu até falei com o Henrique, né? Falei, eu no seu lugar eu falaria com o pastor Niltinho, porque teve repercussão nacional, entendeu? Não é por causa do fuxico, é que isso aí no WhatsApp está o país inteiro recebendo. E isso não é ruim só para você não, é ruim para o pastor Newton, é ruim para mim, é ruim para qualquer pessoa. Pensou se a moda pega? Se todo mundo resolve, o cara tá triste com um pastor, vai lá, levanta uma profecia, um filme, põe na internet e acabou com a vida dele. Com pregador, cantor, então... Eu acho que isso não pode passar em branco, sabe? Mas pergunta ao pastor Nilton, que ele tem mais experiência. Mas se eu fosse você, eu chamaria o Heron, botaria no lugar dele, que foi o pai dele que fez isso. Questionar o pai dele, foi para você essa profecia? E o pai dele falar, se foi ou se não foi. Se foi, ele tem que responder como homem de Deus. Como homem de Deus, você vai orar e Deus vai agir. Se não foi para você, que ele se explique. Ou se não, você fala para ele, eu vou fazer um vídeo e vou explicar para todo mundo que você é o meu vice-presidente, e o seu pai fez isso para tentar me derrubar e você ser o presidente do meu lugar. Entendeu? É o meu pensamento. Mas tira uma opinião do pastor Nilton, que ele tem mais experiência. Só que o negócio tomou proporção, né, Rebelo? Não está mais aí, está o país inteiro. Eu estou aqui nos Estados Unidos, de gente dos Estados Unidos eu recebi uns 10, para você ter uma ideia. Né? Eu até falei com o Henrique, vou falar com o pastor Abílio, já deixei um recado para ele, chamar os pregadores para a gente tomar uma ação, porque se a moda pega, ninguém mais tem tranquilidade para pregar nas igrejas pentecostais. Dê um like, comente, compartilhe e inscreva-se. Abraços.